O sol estava no ponto mais alto do céu quando a caminhonete velha parou no terreiro da fazenda São Sebastião. A poeira vermelha levantada pelas rodas demorou a assentar, formando uma nuvem dourada contra a luz intensa da tarde de janeiro. Do veículo desceu uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático. Roupas simples, mas resistentes, calça jeans, botas de couro gastas e uma camisa de manga comprida para proteger do sol inclemente do sertão. Seu nome era Laura Mendes, e ela era adestradora de cães, não daquelas que trabalhavam com animais de apartamento na cidade, ensinando truques bonitinhos para impressionar visitas. Laura era especialista em cães de trabalho rural, pastoreio, guarda de propriedade, proteção de rebanhos contra predadores. Era um trabalho duro que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma compreensão profunda da psicologia animal, e mais importante ainda, da psicologia humana. Porque Laura havia aprendido, ao longo de 15 anos de profissão, que quando um cachorro apresentava problemas, quase sempre o problema real estava na outra ponta da coleira. Ela foi recebida por um homem alto, de ombros largos, com o rosto queimado pelo sol e marcado por rugas profundas que vinham mais da dureza da vida do que propriamente da idade. Devia ter uns 45 anos, talvez 50. Usava chapéu de couro, camisa de trabalho manchada de suor, e carregava no olhar uma mistura de cansaço e frustração que Laura reconheceu imediatamente. Era a expressão de alguém que estava no limite da paciência. — Você é a adestradora? Perguntou ele, a voz grave e direta, sem rodeios. — Sou. Laura Mendes, respondeu ela, estendendo a mão. — O senhor deve ser o coronel Henrique Tavares? — Só Henrique tá bom, disse ele, apertando a mão dela com força, mas sem brutalidade. — Esse negócio de coronel é coisa antiga, não uso mais. Laura assentiu, apreciando a humildade inesperada. Muitos fazendeiros que ela conhecia se agarravam a títulos antigos como se fossem a única coisa que os mantinha relevantes num mundo que mudava rápido demais. — Então, Henrique, me fale sobre o problema, disse ela, indo direto ao ponto. — Pelo telefone você disse que tem um cão que não obedece a ninguém da fazenda? Henrique suspirou fundo, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos úmidos de suor. — É o Thor. Pastor alemão. Tem 3 anos. Comprei ele de um criador recomendado lá da capital. Pagamos uma fortuna porque disseram que era de linhagem excelente, com pais campeões de obediência e trabalho. Quando chegou aqui filhote, parecia perfeito. Inteligente, atento, forte. Mas conforme foi crescendo, ele pausou, a frustração evidente na voz. Conforme foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais rebelde, teimoso. Não obedece comandos básicos. Não vem quando chamado. Não senta. Não fica. Faz o que quer. Laura franziu levemente o senho. Cães de linhagem de trabalho, especialmente pastores alemães bem criados, geralmente tinham forte predisposição para aprender e obedecer. Quando isso não acontecia, havia sempre uma razão. — E quem tentou adestrá-lo? Perguntou ela. — Eu. Meu capataz, o Zé Roberto. Meu filho mais velho, o Ricardo. Até contratei um adestrador da região, o seu Geraldo, que tem fama de ser bom. Henrique balançou a cabeça, claramente exasperado. Nada funcionou. O Geraldo ficou 2 semanas aqui. Desistiu. Disse que o cachorro era defeituoso, que devia ter algum problema genético de temperamento. Sugeriu que eu me desfizesse dele. — E você quer fazer isso? Perguntou Laura, observando atentamente a reação dele. Henrique hesitou, e naquele momento de hesitação, Laura viu algo importante. Ele se importava com o animal. Não era apenas uma questão prática de ter um cão de trabalho funcional. Havia afeto ali, mesmo que escondido sob camadas de frustração. — Não quero, admitiu ele finalmente. Seria o mais prático, eu sei. Mas não sei. Tem algo nele. Quando ele olha para mim, eu vejo inteligência. Não é um animal burro ou agressivo. É como se ele tivesse decidido que não vai colaborar. E eu não entendo por quê. Laura assentiu, começando a formar hipóteses mentalmente. Posso vê-lo? Claro. Ele tá no canil lá atrás. Eu mandei trancar ele porque... Bem, você vai entender quando ver.
Eles caminharam pelo terreiro, passando pela casa grande de paredes brancas e telhado de barro, pelos currais onde gado zebu mastigava capim preguiçosamente sob a sombra rala de algumas árvores, até chegarem a uma área cercada nos fundos da propriedade onde ficava o canil. Era uma estrutura bem feita, com piso de cimento, abrigo coberto, tigelas de água e comida, e espaço suficiente para o animal se exercitar. E lá estava Thor. Era realmente um espécime magnífico. Grande, musculoso, com a pelagem característica de pastor alemão, preta e marrom dourada, orelhas eretas e alerta, olhos escuros e inteligentes. Quando viu Henrique se aproximando, o cachorro levantou da posição deitada, mas não veio até a grade. Apenas observou, com uma postura que Laura identificou imediatamente. Não era agressividade, não era medo. Era indiferença, quase desprezo. "Thor!" chamou Henrique, a voz firme, mas sem agressividade. "Vem aqui!" O cachorro olhou para ele, processou o comando, e então, simplesmente virou a cabeça e deitou novamente, dando as costas. A frustração no rosto de Henrique foi instantânea. "Tá vendo?" disse ele, a voz carregada de impotência. "É sempre assim. Ele me ignora completamente. Ignora todo mundo. Age como se a gente não existisse." Laura observou a cena com atenção profissional. Ela notou vários detalhes, a linguagem corporal do cachorro que indicava não medo, mas desinteresse, a forma como Henrique havia dado o comando, tecnicamente correto, mas faltando algo essencial, e principalmente a energia que existia, ou não existia, entre homem e animal. "Posso entrar no canil?" perguntou ela. Henrique pareceu surpreso. "Você tem certeza? Ele não é agressivo, mas também não é exatamente amigável com estranhos." "Eu sei o que estou fazendo", respondeu Laura com confiança calma. Henrique abriu o cadeado da porta do canil. Laura entrou devagar, sem pressa, sem movimentos bruscos. Ela não olhou diretamente para Thor no primeiro momento. Sabia que contato visual direto podia ser interpretado como desafio por alguns cães. Em vez disso, ficou parada perto da entrada, relaxada, respirando calmamente. Thor levantou a cabeça, interessado naquela presença nova. Suas narinas se abriram, captando o cheiro dela. Laura esperou. Depois de alguns segundos, ela deu um passo lateral, ainda sem olhar diretamente para ele. Depois outro. Movimentos calmos, não ameaçadores, mas também não submissos. Ela estava comunicando em linguagem canina. "Estou aqui, mas não sou uma ameaça, e também não tenho medo de você." Thor se levantou completamente e começou a caminhar na direção dela, curioso. Quando chegou perto, farejou suas botas, suas mãos, suas roupas. Laura deixou, permanecendo relaxada. E então ela fez algo que deixou Henrique boquiaberto. Ela se agachou, ficando na altura do cachorro, e estendeu a mão suavemente. Não para acariciar. Isso seria presunçoso demais, familiar demais para um primeiro encontro. Apenas oferecendo sua mão para ser farejada mais de perto. Thor cheirou intensamente. Seus olhos encontraram os dela. E algo passou entre eles. Uma conexão. Reconhecimento. E então, para o completo espanto de Henrique, Thor sentou. Não porque Laura tivesse pedido verbalmente. Simplesmente sentou, numa postura relaxada, mas atenta, olhando para ela como se estivesse esperando. O quê? Instruções? Aprovação? Laura sorriu levemente. Ela tinha visto isso antes. Sabia exatamente o que estava acontecendo. "Senta", disse ela com voz calma, mas firme. Thor já estava sentado, mas as orelhas dele se moveram, captando o comando. "Deita", disse Laura em seguida. Thor obedeceu imediatamente, deitando-se, mas mantendo a cabeça erguida, atento a ela. "Levanta." O cachorro se levantou. "Vem aqui." Thor caminhou até ela e parou exatamente na frente, olhando para seu rosto. Do lado de fora do canil, Henrique estava com a boca aberta, incapaz de acreditar no que estava vendo. Aquele era o mesmo cachorro que o ignorava completamente há mais de um ano. O mesmo animal que 3 adestradores diferentes tinham dito ser impossível de treinar. Laura saiu do canil, fechando a porta atrás de si. Thor ficou parado onde estava, observando-a através da grade com algo que parecia quase decepção.
como se não quisesse que ela fosse embora. Como você fez isso? Perguntou Henrique, genuinamente chocado. Você não fez nada. Só entrou lá e ele simplesmente obedeceu. Laura olhou para Henrique com uma expressão séria, quase triste. Henrique, preciso te fazer algumas perguntas. E preciso que você seja completamente honesto comigo, porque a resposta para o comportamento do Thor não está nele, está em você e nas outras pessoas que tentaram adestrá-lo. Henrique franziu o senho, confuso e levemente defensivo. O que você quer dizer? Quero dizer que o Thor não é o problema. Ele é um cachorro perfeitamente saudável, inteligente e capaz de aprender. O problema é que ninguém aqui está falando a língua dele. Ninguém está se comunicando da forma que ele precisa. E tem uma razão específica pela qual ele obedeceu a mim e não obedece a vocês. E qual é essa razão? Perguntou Henrique, agora mais interessado do que defensivo. Laura respirou fundo. Essa era sempre a parte difícil. A parte onde ela tinha que fazer as pessoas enxergarem verdades desconfortáveis sobre si mesmas. Antes de eu responder, preciso que você me conte. Como é sua relação com comando? Com autoridade? Como você lida com as pessoas que trabalham para você? Com sua família? Henrique pareceu desconfortável com a pergunta. Eu não entendo o que isso tem a ver com o cachorro. Tem tudo a ver. Cortou Laura gentilmente, mas com firmeza. Um cachorro, especialmente um de raça de trabalho como o pastor alemão, é como um espelho. Ele reflete de volta a energia que você projeta. Se você projeta confusão, ele sente confusão. Se você projeta raiva, ele sente raiva. Se você projeta... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se você projeta falta de autoridade genuína, apenas autoritarismo vazio, ele não vai respeitar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique desviou o olhar, claramente incomodado. Eu não sou autoritário, disse ele finalmente, a voz defensiva. Eu sou firme porque preciso ser. Administrar uma fazenda não é brincadeira. As pessoas precisam de comando claro. Os animais precisam de disciplina. Existe diferença entre liderança e controle, disse Laura suavemente. Entre respeito genuíno e obediência por medo. E os cachorros, Henrique, eles sabem a diferença melhor do que qualquer humano. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma voz vinda da casa. Pai, o almoço tá pronto. Um jovem de uns 20 anos apareceu na varanda, alto como o pai, mas com postura mais relaxada, sorriso fácil. Ah, você deve ser a adestradora, disse ele, caminhando na direção deles. Sou o Ricardo, filho do coronel aqui. Laura notou imediatamente como Thor, que havia ficado deitado no canil, se levantou ao ouvir a voz de Ricardo. As orelhas do cachorro se ergueram. A cauda começou a balançar levemente. Ricardo, disse Henrique, claramente querendo mudar de assunto. A Laura vai almoçar com a gente. Depois continuamos a conversa. Mas Laura já havia visto o que precisava ver. E a revelação que estava formando em sua mente era mais complexa e mais dolorosa do que Henrique poderia imaginar. Se você acredita que animais sentem coisas que a gente tenta esconder, deixe seu apoio aqui. Porque o que a adestradora estava prestes a revelar mudaria não apenas a relação entre homem e cachorro, mas mexeria em feridas familiares profundas que ninguém estava preparado para enfrentar. O almoço foi servido na mesa grande da cozinha rústica. Comida farta de fazenda, arroz, feijão tropeiro, carne assada, mandioca frita, salada de tomate com cebola e uma jarra de suco de limão gelado. A esposa de Henrique, Dona Carmen, era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, rosto amável, mas cansado. Ela servia a comida com gestos automáticos, quase mecânicos, e Laura percebeu que ela falava pouco, muito pouco. À mesa também estava Ricardo, o filho mais velho, e uma menina de uns 15 anos que foi apresentada como Júlia, a caçula. Durante a refeição, Laura observou mais do que comeu. Observou como Henrique dominava a conversa, fazendo perguntas, mas raramente esperando respostas completas antes de dar sua própria opinião. Observou como Dona Carmen servia a todos antes de se servir, como abaixava a cabeça quando o marido falava, como parecia querer desaparecer.
Observou como Ricardo respondia ao pai com aquela mistura de respeito e rebeldia contida, que é característica de filhos adultos que ainda não conseguiram se libertar completamente da sombra paterna. E observou Júlia, quieta demais para uma adolescente, brincando com a comida no prato, os olhos distantes. Então, disse Henrique, limpando a boca com o guardanapo. Você ainda não me respondeu. Por que o Thor obedece você e não obedece a gente? Todos na mesa pararam de comer, curiosos. Laura colocou os talheres na mesa e olhou ao redor para cada rosto. Posso ser completamente honesta? Perguntou ela. Mesmo que a resposta seja difícil de ouvir, Henrique franziu o senho, mas acenou afirmativamente. Claro, eu te chamei aqui justamente para isso. Muito bem. Laura respirou fundo. O Thor não obedece vocês porque ele não vê vocês como líderes dignos de serem seguidos. O silêncio foi instantâneo e tenso. Henrique ficou vermelho. Como assim não somos dignos? Explodiu ele. Eu cuido desse cachorro. Dou comida cara, abrigo, cuidados veterinários. E você vem aqui dizer que... Henrique, cortou Laura, sua voz firme mas calma. Isso não é sobre provisão material. Cachorros não ligam para isso. Um cachorro comeria ração barata com um dono que respeita e ignoraria filé mignon oferecido por alguém que não tem autoridade genuína. Então o que é? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. O que você tem que a gente não tem? Laura olhou para ele, apreciando a pergunta honesta. Eu tenho congruência. Tenho clareza interna. Quando eu dou um comando, eu não tenho dúvidas sobre se vou ser obedecida. Não porque eu seja agressiva ou ameaçadora, mas porque eu confio completamente na minha autoridade. E o cachorro sente essa confiança. Ele sabe que eu sei o que estou fazendo. Ela virou-se para Henrique. Quando você dá um comando para o Thor, o que você sente por dentro? Henrique hesitou. Eu espero que ele obedeça. Esperar não é o mesmo que confiar, disse Laura. Quando você espera, você está duvidando. E o cachorro sente essa dúvida. Ele pensa, se nem ele tem certeza de que eu vou obedecer, por que eu obedeceria? Faz sentido? Henrique não respondeu, mas seu maxilar estava tenso. Tem mais, continuou Laura. Vocês tentaram adestrá-lo usando métodos baseados em punição, não é? Henrique desviou o olhar. Ricardo baixou a cabeça. O seu Geraldo, o adestrador anterior, ele usava coleira de choque, admitiu Ricardo. Disse que era a única forma de fazer cachorro teimoso obedecer. Laura fechou os olhos brevemente, reprimindo a raiva que sempre sentia quando ouvia sobre esses métodos. Coleira de choque não gera obediência, disse ela, controlando o tom. Gera medo. E um pastor alemão, uma raça criada para ser corajosa e independente, não responde bem ao medo. Ele não se submete, ele se desliga emocionalmente, que é exatamente o que o Thor fez com vocês. Dona Carmen falou pela primeira vez. Eu sempre disse que aquilo era crueldade. Murmurou ela quase para si mesma. Mas ninguém me ouviu. Henrique olhou para a esposa com irritação. Carmen, você não entende dessas coisas. Talvez ela entenda mais do que você imagina, disse Laura calmamente, olhando para Dona Carmen com respeito. Porque ela está falando de empatia. E empatia é exatamente o que falta na relação de vocês com o Thor. A tensão na mesa era palpável agora. Olha, disse Henrique claramente, tentando manter a calma. Eu não chamei você aqui para ser psicanalizado. Chamei para você consertar o cachorro. O cachorro não precisa ser consertado, retrucou Laura, sem medo. Vocês precisam aprender a se comunicar com ele. E para isso, precisam primeiro entender o que estão comunicando sem palavras. Júlia, a filha mais nova, falou de repente. O Thor gosta de mim, disse ela, a voz baixa mas clara. Todos olharam para ela surpresos. Como assim, filha? Perguntou Henrique. Quando eu vou até o canil sozinha, ele vem até a grade. Balança o rabo. Deixa eu fazer carinho nele através das grades. Ele até traz a bolinha para mim como se quisesse brincar. Henrique franziu o senho, claramente não sabendo disso. Por que você nunca me contou? Júlia encolheu os ombros, voltando a ficar pequena. Porque você ia dizer que eu tô mimando ele, que precisa ser firme, não carinhosa.
Laura olhou para a menina com um misto de tristeza e compreensão. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Quando você está com o Thor, o que você sente? A menina pensou por um momento. Eu sinto que ele me entende, que não me julga, que só aceita. E em casa? Perguntou Laura gentilmente. Você se sente assim em casa? O silêncio que seguiu foi devastador. Júlia olhou para o prato, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Dona Carmen cobriu a boca com a mão. Ricardo desviou o olhar, claramente desconfortável. Henrique ficou vermelho de raiva. Que tipo de pergunta é essa? Você não tem direito de... Tenho sim, cortou Laura, sua voz firme como aço. Porque você me contratou para resolver um problema que você acha que é do cachorro, mas na verdade é um sintoma. Um sintoma de algo muito maior que está acontecendo nesta família. Ela se levantou, olhando para Henrique nos olhos. Sabe por que o Thor só obedece a mim? Porque eu não preciso provar nada. Não preciso controlar para me sentir poderosa. Não preciso que um animal ou uma pessoa faça o que eu mando para validar minha autoridade. Eu simplesmente existo com confiança genuína em quem eu sou. E animais, e pessoas, Henrique, respondem a isso. Ela olhou ao redor da mesa. Vocês todos estão andando sobre cascas de ovos nesta casa. Carmen, você mal fala porque aprendeu que sua opinião não importa. Ricardo, você está dividido entre respeitar o pai e se respeitar. Júlia se sente invisível. E o Thor, um animal incapaz de fingir, está simplesmente reagindo à energia doentia que permeia este lugar. Henrique se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com violência. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Você foi contratada para treinar um cachorro, não para julgar minha família. Eu não estou julgando, disse Laura, sua voz mais suave agora. Estou diagnosticando. E o diagnóstico é claro. O Thor não vai obedecer ninguém nesta casa até que vocês resolvam as questões reais. Até que liderança baseada em medo seja substituída por liderança baseada em respeito. Até que vocês aprendam a se comunicar de verdade, não apenas dar ordens e esperar submissão. Henrique estava respirando pesado, o rosto ainda vermelho, as mãos cerradas em punhos. Saia da minha casa. Henrique, começou Dona Carmen, mas ele cortou. Eu disse para sair. Laura pegou sua bolsa calmamente. Antes de sair, ela deixou um cartão na mesa. Se vocês mudarem de ideia, me liguem. Eu posso treinar o Thor. Posso ensiná-los a se comunicar com ele. Mas isso só vai funcionar se vocês estiverem dispostos a olhar para dentro de vocês mesmos também. Porque um cachorro, especialmente um inteligente como o Thor, é sempre um espelho. Ela caminhou até a porta. Ricardo a acompanhou, claramente embaraçado. Me desculpe, disse ele baixinho quando chegaram do lado de fora. Meu pai é... complicado. Ele é ferido, corrigiu Laura gentilmente. E pessoas feridas machucam outras pessoas. E animais. Ricardo assentiu tristemente. O que a gente faz? Laura olhou para ele nos olhos. Vocês decidem se querem continuar perpetuando o ciclo ou se têm coragem de quebrá-lo. Nessa terra onde a autoridade muitas vezes é confundida com autoritarismo, onde força é confundida com violência, às vezes é preciso um cachorro para nos ensinar o que realmente significa liderar. Se você estivesse no lugar da Laura, teria tido coragem de dizer a verdade mesmo sabendo que seria expulsa? Comente, eu diria ou eu não diria, porque essa história ainda vai dar muitas voltas, e a revelação mais profunda ainda está por vir. Laura estava a meio caminho da estrada principal quando ouviu passos correndo atrás dela. Virou-se e viu Júlia, a filha caçula, ofegante, com lágrimas descendo pelo rosto. Por favor, suplicou a menina. Por favor, não vá embora ainda. Laura parou, o coração apertando. Ela se agachou para ficar na altura da menina. Júlia, seu pai me pediu para sair. Eu não posso ficar onde não sou bem-vinda. Mas você tinha razão, explodiu Júlia, as palavras saindo num jato de emoção contida. Sobre tudo. Sobre a casa, sobre meu pai, sobre todos nós. Ela limpou o rosto com as costas da mão, tentando controlar os soluços.
Ninguém nunca disse essas coisas em voz alta. Todo mundo age como se tudo fosse normal, mas não é. Não é normal ter medo do próprio pai. Não é normal a mãe não poder dar opinião. Não é normal viver assim. Laura puxou a menina para um abraço, sentindo-a tremer. Eu sei, querida. Eu sei. O Thor é a única coisa nesta fazenda que não finge. Continuou Júlia, a voz abafada contra o ombro de Laura. Ele não obedece meu pai porque sente que não deve. E todo mundo fica bravo com ele, mas eu entendo. Eu também não quero obedecer. Eu também quero poder dizer não quando as coisas estão erradas. Laura afastou a menina gentilmente, segurando seus ombros. Júlia, me escuta. Você não pode consertar sua família sozinha. Você é uma criança ainda. Mas pode começar sendo honesta sobre como se sente. Pode parar de fingir que está tudo bem. Às vezes, quando uma pessoa tem coragem de dizer a verdade, isso dá permissão para outros também terem. Mas meu pai nunca vai mudar, disse Júlia sem esperança. Ele é teimoso demais, orgulhoso demais. Talvez, concordou Laura. Ou talvez ele esteja com tanto medo de perder controle que nem percebe que já está perdendo o que realmente importa. A família. Elas ouviram mais passos. Dessa vez era Ricardo caminhando com pressa, mas sem correr. Júlia, volta para casa, disse ele, mas sem dureza. Laura, espera, só mais um minuto. A menina olhou entre os dois, hesitante. Laura acenou que estava tudo bem, e Júlia voltou para a casa, olhando para trás várias vezes. Quando ficaram sozinhos, Ricardo suspirou fundo. Meu pai está lá dentro destruindo a cozinha, disse ele, passando a mão pelo cabelo. Jogou o prato no chão. Tá gritando sobre respeito, sobre como você foi desrespeitosa. Mas sabe o que é estranho? O quê? Minha mãe não tá assustada. Ela tá... calma. Pela primeira vez desde que eu me lembro, ela não tá tentando acalmá-lo ou se desculpar por ele. Ela só tá sentada lá, tomando café, como se a tempestade dele não a afetasse mais. Laura sentiu um arrepio. Às vezes a mudança começa não com uma explosão, mas com um silêncio. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Por que você ainda está aqui? Você tem 20 anos. Poderia ter ido embora já. Ricardo desviou o olhar, claramente desconfortável com a pergunta. Por quê? Porque alguém precisa ficar. Para cuidar da mãe, da Júlia, e porque, apesar de tudo, eu amo meu pai. Eu só não sei mais como lidar com ele. Você pode amar alguém e ainda estabelecer limites, disse Laura suavemente. Na verdade, verdadeiro amor exige limites. Sem eles, relações se tornam tóxicas. Como o Thor, disse Ricardo de repente, entendendo. Ele estabeleceu limites. Decidiu que não ia se submeter a algo que não respeitava. E a gente ficou com raiva dele por isso. Exato, concordou Laura. E agora vocês têm uma escolha. Podem continuar tentando quebrar o Thor até ele se submeter, ou podem aprender com ele. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando. O que você faria, se fosse eu? Laura pensou cuidadosamente antes de responder. Eu ficaria, mas não como tenho ficado. Eu começaria a usar minha voz, a dizer não quando coisas estão erradas, a apoiar minha mãe quando ela finalmente encontrar coragem de usar a dela, a proteger Júlia do peso de viver numa casa onde amor vem condicionado à obediência cega. E meu pai? Seu pai vai ter que decidir se quer fazer parte de uma família saudável ou se quer continuar sendo um ditador de um reino cada vez mais vazio. Naquele momento, eles ouviram um som vindo do canil. Um uivo longo, melancólico. Era Thor. Ricardo olhou naquela direção. Ele nunca fez esse som antes, disse intrigado. Laura sabia o que era. Reconhecimento. O cachorro havia encontrado pessoas que o entendiam, e agora estava sentindo a possibilidade delas irem embora. Posso ir vê-lo? Uma última vez? Perguntou Ricardo. Claro. Eles caminharam até o canil. Thor estava na grade, as patas da frente apoiadas no metal, o focinho tentando passar pelos vãos. Quando viu Ricardo, a cauda começou a balançar levemente. Ei, garoto, disse Ricardo com voz suave, diferente, sem comando, sem expectativa. Apenas,
Conexão. Thor ganhou um som de felicidade contida. Posso entrar? Perguntou Ricardo. Pode, mas lembra, sem expectativas. Sem tentar controlar. Apenas esteja presente. Ricardo abriu a porta e entrou devagar. Thor imediatamente foi até ele, farejando suas mãos, seu corpo, e então fez algo que deixou Ricardo sem palavras. Encostou a cabeça nas pernas dele, num gesto de afeto puro. Ele nunca... Começou Ricardo, a voz embargada. Ele nunca fez isso antes, porque você nunca deu espaço para ele fazer, disse Laura gentilmente. Você sempre estava tentando fazê-lo obedecer. Agora você está apenas sendo, e ele está respondendo a isso. Ricardo se agachou e pela primeira vez acariciou Thor sem agenda, sem querer nada em troca. E o cachorro derreteu, deitando-se e virando a barriga para cima, o gesto máximo de confiança no reino animal. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Ricardo. Eu não sabia, disse ele, a voz quebrada. Não sabia que podia ser assim. Que a gente podia se conectar sem eu ter que dominá-lo. Agora você sabe, disse Laura. E agora você pode escolher fazer diferente. Eles ficaram ali por vários minutos, Ricardo fazendo carinho no cachorro, Thor finalmente relaxado, finalmente sentindo-se seguro. Quando Ricardo finalmente saiu do canil, seus olhos estavam determinados. Eu vou falar com meu pai. Vou dizer que você tem que ficar. Que a gente precisa aprender o que você está tentando ensinar. E se ele recusar? Se ele recusar, incentivou Laura. Se ele recusar, eu vou aprender mesmo assim. E vou ensinar a Júlia. E vou apoiar minha mãe. E a gente vai mudar esta casa, com ou sem ele. Laura sorriu, orgulhosa. Agora você está liderando de verdade. Eles voltaram para a casa juntos. Do lado de fora podiam ouvir vozes. Não gritos. Conversa. Dona Carmen estava falando, sua voz normalmente tão baixa e hesitante, agora mais firme. Quando entraram, encontraram Henrique sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. Dona Carmen estava de pé, e pela primeira vez desde que Laura chegara, ela parecia maior, mais presente. Eu falei com seu pai, disse Carmen para Ricardo, mas olhando para Laura. Disse que a senhorita tem razão, sobre tudo, e que se ele mandar você embora novamente, eu vou embora também. Henrique levantou a cabeça, surpreso. Carmen. Não, ela cortou firme. Já chega. 40 anos de casamento, Henrique. 40 anos me calando. 40 anos fingindo que seu jeito de mandar em tudo e todos era normal. Mas não é. E está destruindo esta família. Está destruindo nossos filhos. Ela olhou para Laura com os olhos brilhando. Quando você falou aquilo, sobre minha opinião não importar. Foi como se alguém finalmente visse o que eu estava sentindo há décadas. E eu percebi. Se eu não falar agora, nunca vou falar. E vou morrer calada, invisível, inexistente na própria casa. O silêncio que seguiu foi monumental. Henrique olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez em anos. E talvez fosse exatamente isso. Eu não sabia, disse ele finalmente, a voz baixa, quase inaudível. Eu não sabia que você se sentia assim. Porque você nunca perguntou, respondeu Carmen, mas sem raiva. Apenas tristeza. Você assumiu. Assumiu que estava tudo bem. Assumiu que sua forma era a forma certa. Assim como assumiu com o Thor. Henrique olhou para Laura, e pela primeira vez, havia algo diferente em seus olhos. Não raiva, não defensividade. Vulnerabilidade. Eu não sei como fazer diferente, admitiu ele, e aquelas palavras custaram tudo. Laura se aproximou devagar, sentando-se à mesa. Então deixa eu te ensinar. Os dias que se seguiram foram de transformação lenta mas profunda na fazenda São Sebastião. Laura ficou, não mais como uma adestradora contratada, mas como uma facilitadora de mudança. Ela trabalhava com Thor, sim, mas mais importante, trabalhava com a família. As sessões começavam sempre da mesma forma. Laura explicava um princípio de comunicação canina, e então mostrava como aquele mesmo princípio se aplicava a relações humanas. Liderança, disse ela numa manhã, com toda a família reunida no terreiro. Não é sobre força. É sobre consistência.
Um líder verdadeiro não precisa gritar, não precisa ameaçar. Ele simplesmente é consistente. O cachorro sabe o que esperar. E na previsibilidade, há segurança. Ela olhou para Henrique. Quando você dá ordens contraditórias, quando você é gentil num momento e explosivo no outro, você cria insegurança. E insegurança gera desobediência. Não por rebeldia, mas por confusão. Henrique escutava, o orgulho batalhando contra o desejo genuíno de entender. Como eu sei se estou sendo consistente? Pergunte à sua família. Respondeu Laura simplesmente. Eles vão te dizer. Foi difícil. Henrique teve que ouvir coisas que machucavam. Teve que aceitar que seu jeito de liderar, desenvolvido nas duras condições do sertão, onde firmeza era questão de sobrevivência, tinha se tornado rígido demais, cruel demais para relações que exigiam nuance e sensibilidade. Mas aos poucos, ele começou a mudar. Pequenas coisas no início. Perguntar a opinião de Carmen sobre decisões da casa. Ouvir Ricardo quando ele sugeria formas diferentes de fazer as coisas. Sentar com Júlia e realmente conversar, não apenas dar ordens e esperar obediência. E Thor, como previsto por Laura, respondeu. Numa tarde, 2 semanas depois que Laura chegara, aconteceu o momento decisivo. Henrique entrou sozinho no canil de Thor. Laura e a família observavam de longe, todos tensos, esperando. Henrique não forçou. Não deu comandos. Apenas se sentou no chão, esperando. Thor o observou de longe, cauteloso. Os dias de treinamento com Laura haviam começado a reconstruir a confiança do cachorro, mas a relação com Henrique ainda era frágil. Minutos passaram. Henrique permaneceu sentado, respirando calmamente, sem pressa. E então Thor deu o primeiro passo, depois outro, devagar, cauteloso, mas movendo-se na direção do homem que por tanto tempo havia tentado dominá-lo. Quando chegou perto, farejou Henrique extensivamente, e Henrique, seguindo as instruções de Laura, apenas deixou. Não tentou acariciar, não tentou comandar, apenas existiu, presente, aberto. Thor circulou ele uma vez, 2 vezes, e na terceira, sentou-se ao lado de Henrique, não tocando, mas próximo. Um gesto pequeno, mas imenso em significado. Henrique estendeu a mão devagar, oferecendo para ser farejada novamente. Thor cheirou, e então, para o espanto e alegria de todos observando, lambeu a palma da mão dele. As lágrimas vieram sem aviso. Henrique chorou ali, no canil, com um cachorro que finalmente estava lhe dando uma chance. Chorou pela família que quase perdera, pelo orgulho que quase destruíra tudo, pela segunda chance que mal merecia, mas estava recebendo mesmo assim. Thor, sentindo a emoção, encostou o focinho na perna de Henrique, um gesto de conforto. E naquele momento, algo se curou. Quando Henrique saiu do canil, seus olhos encontraram os de Laura. Obrigado, disse ele simplesmente, por não desistir de nós. Eu não fiz nada, respondeu Laura. Vocês fizeram o trabalho. Eu só mostrei o caminho. 3 meses depois, Laura voltou para uma visita de acompanhamento. A transformação era visível até de longe. A energia da casa era diferente, mais leve. Carmen cantarolava na cozinha. Júlia ria no terreiro. Ricardo trabalhava ao lado do pai, mas agora com conversas, com parceria, não apenas ordens sendo seguidas. E Thor? Thor era um cachorro completamente diferente. Não porque tivesse mudado, ele sempre foi inteligente e capaz, mas porque finalmente tinha o que precisava. Uma família que sabia se comunicar. Ele obedecia comandos agora, de Henrique, de Ricardo, de Carmen, até de Júlia. Mas mais importante que obediência, havia conexão. Ele brincava com eles, dormia na varanda da casa, seguia Henrique pelos pastos não por obrigação, mas por escolha. Porque escolha é o que acontece quando o respeito substitui controle. Durante o jantar, Laura finalmente contou o que tinha percebido naquele primeiro dia, mas que não estava pronta para revelar até que eles estivessem prontos para ouvir. Vocês querem saber por que o Thor só obedecia a mim? Perguntou ela, olhando ao redor da mesa. Todos assentaram, curiosos. Não era só porque eu sabia técnicas, era porque eu não tinha nada a provar. Vocês todos,
E ela olhou para cada um com carinho. Estavam usando o Thor como uma extensão de questões não resolvidas. Henrique, você precisava que ele obedecesse para validar sua autoridade que estava sendo questionada em outras áreas. Ricardo, você queria fazê-lo obedecer para provar ao pai que você era capaz. Até o outro adestrador, o Geraldo, usou violência porque no fundo ele também precisava se sentir poderoso. Ela sorriu gentilmente. Mas eu não precisava de nada do Thor. Não precisava que ele me validasse. E na ausência dessa necessidade, ele pôde apenas ser. E quando um cachorro pode apenas ser, sem pressão, sem agenda, ele naturalmente quer cooperar. Porque cooperação é mais divertida do que conflito. Para cachorros e para humanos. Júlia balançou a cabeça entendendo. É por isso que ele sempre foi legal comigo, disse ela. Eu não tentava fazer ele fazer nada. Só queria estar perto dele. Exatamente, confirmou Laura. Você já sabia o segredo. Vocês todos sabiam lá no fundo. Só precisavam lembrar. Henrique limpou a garganta, claramente emocionado. Esse cachorro me ensinou mais sobre ser pai, marido e líder do que qualquer livro ou pessoa jamais ensinou. E eu quase joguei ele fora por ser defeituoso, quando o único defeituoso era eu. Carmen segurou a mão do marido. Nós todos tínhamos coisas para aprender. E ainda temos. Mas pelo menos agora estamos dispostos a aprender. Na manhã seguinte, antes de partir novamente, Laura foi até o canil, que agora ficava aberto, com Thor tendo liberdade para entrar e sair quando quisesse. O cachorro veio até ela imediatamente, a cauda balançando, o corpo todo expressando alegria. Ela se agachou e fez carinho nele, sentindo a pelagem macia, os músculos fortes, mas principalmente sentindo a paz que emanava dele. Você fez um bom trabalho, amigo, sussurrou ela. Você ensinou uma família inteira sobre respeito, sobre limites, sobre amor verdadeiro. E nem sabia que estava fazendo isso. Thor lambeu o rosto dela, como se entendesse. Henrique se aproximou, com Carmen ao lado. Era a primeira vez que Laura os via andando de mãos dadas. Quanto te devemos? Perguntou Henrique. Pelo trabalho, pelo tempo, por tudo. Laura balançou a cabeça. Vocês não me devem nada. Ver essa transformação é pagamento mais do que suficiente. Não, insistiu Carmen. Você mudou nossa família. Tem que haver algo que possamos fazer. Laura pensou por um momento, depois sorriu. Quando vocês virem outro cachorro sendo tratado com crueldade, com violência, com métodos que quebram ao invés de construir, falem. Eduquem. Compartilhem o que aprenderam. Porque tem muitos Thors por aí, e muitas famílias sofrendo, e nem todos vão ter a sorte de encontrar alguém disposto a mostrar que há outro caminho. Prometemos, disse Henrique, e pela primeira vez sua voz carregava não autoritarismo, mas autoridade genuína. A diferença era sutil, mas absoluta. Quando Laura finalmente partiu, Thor estava deitado na varanda entre Júlia e Ricardo, enquanto Henrique e Carmen tomavam café sentados juntos no balanço. Era uma cena simples, comum até, mas carregava dentro dela uma vitória silenciosa sobre padrões que se repetiam por gerações. E Laura sabia, enquanto dirigia pela estrada empoeirada, que Thor continuaria sendo um professor. Não através de obediência cega, mas através de conexão verdadeira. Porque no final, cachorros não são apenas animais de estimação. São espelhos. E os espelhos sempre mostram a verdade. Histórias como essa nos lembram que a vida dá voltas e que às vezes os professores vêm de onde menos esperamos, sobre 4 patas, com pelo e cauda. Se você faz parte da nossa família de contos e essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários, você já aprendeu algo profundo através de um animal? Ou conhece alguém que precisava ouvir essa lição sobre liderança verdadeira versus controle? Compartilhe, porque alguns de nós precisam lembrar que poder não vem de dominar, mas de conectar.